Cromatografia gasosa ou CG. Na cromatografia gasosa, o constituinte gasoso ele é transportado através de uma coluna cromatográfica arrastado por uma fase móvel, o que também é chamado de gás de arraste. Nessa separação, o que ocorre é a diferença de velocidade dos componentes presentes nessa mistura devido às diferentes pontos de ebulição que eles possam possuir, e também pela interação desses com a fase estacionária presa no interior da coluna. Dentro da classificação das cromatografias, nós podemos destacar a cromatografia gasosa, naquela em que a fase estacionária pode ser um líquido ou um sólido, presos a um suporte, que normalmente é suporte de sílica. E dessa forma ela ganha denominações como tipos, no caso a CGL, quando essa fase estacionária é líquida, ou a CGS, quando a fase estacionária é um sólido. Basicamente, as fases estacionárias líquidas ou sólidas, elas vão ter processos de interação diferente do analito. No caso, a cromatografia, quando a fase estacionária é sólida, o processo principal é a adsorção. Então, o analito ele absorve diretamente nessas partículas sólidas da fase estacionária. Já quando a fase estacionária ela é sólida, ela é líquida, perdão, o processo é de partição. Então, o analito na fase gasosa, ora ele está dissolvido na fase estacionária líquida, ou ora está compondo a fase móvel. Lembrando que essa fase estacionária ela é uma fina camada líquida absorvida num suporte sólido. Quanto à aplicabilidade do CG, ela pode ser aplicada a misturas quaisquer de compostos, mas que evidentemente é necessário que esses compostos sejam voláteis ou sejam volatilizáveis. Então, por exemplo, de forma geral, a gente pode aplicar a cromatografia gasosa em compostos em que o ponto de ebulição dele seja de até 300 graus centígrados. Isso em função da estabilidade térmica desses compostos, que muitas vezes eles degradam, ou ainda de incompatibilidade com os equipamentos, que, por exemplo, as colunas cromatográficas não conseguem suportar temperaturas mais elevadas do que isso. Basicamente, o instrumento ele é composto por 6 etapas. Nós temos então o cilindro de gás, onde tem também controle de vazão e pressão, o injetor, que é onde o analito ele pode ser volatilizado. No caso, o analito ele normalmente entra como uma solução em um solvente bastante volátil, ou ainda pode estar no estado gasoso já. O terceiro ponto é a coluna, é onde ela fica condicionada dentro de um forno. O quarto, um detector, no qual vai converter o sinal molecular em sinal analítico. Um amplificador de sinal e ainda o registro e controle do equipamento. O ponto 2, 3 e 4, ou melhor, a parte 2, 3 e 4 do equipamento, que são o injetor, a coluna e o detector, eles normalmente têm controle de temperatura e são controlados via software. Agora eu vou pedir que vocês deem uma pausinha no vídeo, vão até o SIGA A, onde tem um link de um vídeo que é apresentado como o equipamento basicamente funciona, tá bom? E aí vocês voltem para cá. Continuando então, após assistir o vídeo, vocês puderam ver que o equipamento ele é bastante simples na sua constituição e também na forma com que a separação acontece. Lembrando também que vai depender muito do tipo de detector que nós estivermos utilizando. E isso vocês sabem bem, porque nós temos os seminários para apresentar logo adiante. Falando um pouco agora do gás de arraste, algumas especificações dele. Então, já foi comentado que ele não deve interagir com a amostra, ele deve simplesmente carregar os componentes no estado gasoso até o detector. Bom, os requisitos principais é que ele tem que ser inerte, então ele não deve interagir de maneira nenhuma. Além disso, ele tem que ser puro, de um grau de purificação muito elevada. Normalmente esses gases eles são comprados por empresas especializadas e eles têm denominações muito específicas. Quanto às impurezas ainda, nós podemos utilizar algumas formas de purificação previamente à entrada no equipamento. Um dos problemas principais das impurezas é, por exemplo, a presença de peróxido de hidrogênio, porque ele pode ser incompatível com algumas fases estacionárias e inclusive com alguns detectores, como por exemplo o detector de captura de elétrons, que é o ECD. A presença de hidrocarbonetos nessa fase móvel também é muito prejudicial no caso do detector de feed, porque ele é um detector considerado universal, então ele vai detectar qualquer composto que tenha carbono e hidrogênio. Se tiver impureza, ele vai detectar também. E é importante observar também que o gás de arraste tem que ser compatível com o detector. Então, alguns detectores exigem certos tipos de gases de arraste.
O gás de arraste mais comum utilizado e mais aplicável é o hélio. No entanto, ele é um pouco mais caro que os demais. Falando então dessas compatibilidades e de seleções de gases de arraste em função do detector, nós temos que, por exemplo, para o feed, que é o mais comum, nós normalmente utilizamos o nitrogênio e o hidrogênio, porque são mais baratos. No caso agora do TCD, que é o detector de condutividade térmica, o ideal é o hélio e o hidrogênio porque sofrem menos interferências efeitos de compressão e térmico, né, por conta da temperatura. E o ECD, então ele tem algumas peculiaridades, ele tem que ser usado o nitrogênio de altíssima pureza ou uma mistura de ar sintético com 5% de metano. Algumas características bem importantes do gás de arraste são a instalação dele, quando você compra um equipamento. Então, uma coisa bem importante que nós temos que observar é que os cilindros de gás, eles têm que estar condicionados numa sala ou numa casa de gases separadas e isolados. Em especial, tem que ter um registro de controle de vazão e pressão logo na saída do cilindro, para ter um controle mais grosseiro da vazão a que vai chegar o equipamento. Depois disso, nós temos as tubulações, que normalmente são de aço inoxidável ou cobre. Nesse meio período, nós temos alguns trapes ou filtros para retirar impureza, seja ela água ou compostos orgânicos ou outros gases em especial. Nós temos então um outro regulador de pressão, que é o regulador que a gente chama de pressão secundária, que vai fazer o ajuste fino da pressão para a chegada no equipamento. Alguns equipamentos mais modernos já apresentam esses registros incorporados ao equipamento e você faz a verificação e o ajuste via software, mas os mais antigos não, ainda é feito manual. Nós temos ainda um outro regulador de vazão, então esse aqui é um regulador de vazão mais fino também. E por último, o medidor, né, o observador. O equipamento 4, 5 e 6, eles em geral são para equipamentos mais antigos. Os mais modernos já não tem tanto problema quanto a isso. Aqui nós temos agora as imagens de alguns cilindros utilizados como gás de arraste, então vocês podem observar o hélio, que já vem denominado a marca do equipamento, a marca, né, da empresa que fornece, e essas especificações aqui que são bem importantes a serem observadas. Por exemplo, no caso do hélio, ele diz aqui 5.0. 5.0 é o grau de pureza dele, e tem que ser assim para ser usado como gás de arraste. Nitrogênio, 4.6 feed, está marcado aqui. Hidrogênio, 4.5 ou 4.5 feed são adequados para uso no equipamento de cromatografia gasosa. Aqui vocês podem observar que tem os cilindros um ao lado do outro e as válvulas individualizadas para cada um deles. A válvula de controle grosso de pressão e vazão. Aqui nós temos agora as tubulações, nós podemos observar em detalhe a observação em aço inoxidável das tubulações e outra tubulação em cobre. Quanto às formas de injeção, nós podemos observar que ela deve acontecer em cromatografia de maneira muito rápida. Então os injetores têm que ter um controle de temperatura muito elevada. No momento que a amostra entra no injetor, o injetor já tem que estar extremamente aquecido para que a amostra já volatilize por completo. Senão o que a gente vai observar quando ela for muito lenta, essa volatilização, é a formação de picos unidos, ou seja, uma resolução entre os picos muito ruim. Já se a injeção for rápida e a temperatura for elevada, ele já volatiliza de imediato quando chega no injetor e a separação normalmente acontece de maneira mais satisfatória ou mais eficiente. No injetor, então, nós podemos observar o septo. Esse septo aqui, tecnicamente falando, ele tem uma durabilidade de números de injeções. Isso vai depender de cada equipamento. Então é interessante que vocês observem, quando estiver trabalhando com CG, qual é o tempo de vida útil desse septo em termos de injeções. Por exemplo, ele dura 1000 injeções. Então você controlar isso para poder trocar. Porque normalmente é um dos problemas de análise que acontece quando começa a vazar fase móvel pelo septo. Então você observa uma perda da aparição dos picos no cromatógrafo. Então esse aqui é um septo que normalmente é de silicone ou de PTFE, tem uma lâmina de PTFE por baixo, que é um material mais inerte. Então nós temos aqui no ponto 2 a entrada do gás de arraste, nós temos aqui o bloco aquecido, temos a ponta da coluna cromatográfica e nesse suporte, nesse meio caminho aqui, como foi observado no vídeo, nós temos o liner que é trocado de acordo com o tipo de análise que é efetuada. Então, sobre a injeção, ela deve ser feita de maneira muito rápida quando for manual. Então, essas seringas são do tipo gas tight, que elas podem ser usadas para medir líquido tanto quanto gases. Então, eu posso coletar um ar
usando essa seringa e também injetar diretamente o ar. Observem que a ponta da agulha tem que ser introduzida no início da coluna, então normalmente esse aqui é o que a gente chama de injeção on-colon, diretamente na coluna, e ela é vaporizada ou volatilizada de imediato, para garantir qualidade na separação. E depois forma-se o que a gente chama de plug de vapor da amostra. Então esse plug agora ele vai ser arrastado pela coluna através da fase móvel e a interação com a fase estacionária pode acontecer a partir de então. Quanto à temperatura do injetor, então, é de praxe que a gente comece com 50 graus como temperatura inicial, que é a temperatura mínima para a volatilização de alguns compostos mais comuns. No entanto, você pode trabalhar com temperaturas mais elevadas ou até menores, mas de praxe 50 graus. Quanto aos volumes injetados, vai depender então da característica da amostra, se ela é muito concentrada ou muito diluída. Mas normalmente, dependendo do tipo de coluna que você está utilizando, delimita-se o volume da amostra a ser injetada. Então, por exemplo, se a coluna cromatográfica for do tipo empacotada, que ela já tem uma quantidade de material e de comprimento, uma espessura maior e uma quantidade de material de fase estacionária maior, você pode ter volumes de amostra injetadas maiores. Até porque ela vai ser aplicada basicamente para a separação de compostos de baixa massa molar ou de gases fixos. Então, você tem que colocar uma quantidade um pouco maior da amostra. Quando a coluna for capilar, o diâmetro é muito menor, então o volume requerido e mínimo e máximo aplicados a essa coluna ele é menor, ok? Para amostras líquidas. Quando a amostra for gasosa, então os volumes podem ser aumentados consideravelmente. A gente pode observar que para a coluna preenchida pode injetar até 50 ml de vapor ou de gás. E para a coluna capilar, até 0,1 ml. Falando então mais especificamente da seringa, nós encontramos seringas com capacidade de 10 até 100 microlitros, essas seringas Gastite. O interessante é que elas tenham o êmbolo de vidro ou de pirex e a agulha seja de aço inox. De preferência que você possa tirar a agulha para fazer as limpezas. E o êmbolo também tem que ser de aço inoxidável. O que acontece é que normalmente se injeta em cromatografia gasosa, se for na forma de líquido, volumes de 1 até 100 microlitros. Isso é o mais comum de se utilizar. Aqui nós temos a exemplificação de uma injeção manual, feita então diretamente sobre o injetor posterior à perfuração do septo. Essa injeção ela tem que ser muito rápida, então na verdade você apoia com a mão esquerda a seringa e com a mão direita você já vem com o êmbolo levantado e bate. Faz uma batida seca para que a amostra seja injetada de uma vez só. Aqui nós temos a observação da formação do plug de amostra. Então é possível observar aqui na imagem que nós temos líquido e o que a gente observa aqui é uma bolha de ar. Essa bolha de ar ela tem que ser retirada, não pode ser injetada. Então como é que é retirado? Você puxa o líquido e retira várias vezes. Coloque e tira pelo menos umas 3 ou 4 vezes até que a bolha de ar desapareça e você fique simplesmente com líquido. Então é de praxe você colocar um volume maior e depois retirar para aí efetuar a injeção do equipamento. Sobre os injetores, então nós temos a injeção manual e agora a representação de um injetor automático. Então nós podemos observar aqui um carrossel onde ficam os frascos que vão conter a amostra na forma de soluções e agora a seringa ela fica presa num suporte que é controlado pelo equipamento. Então ele vai fazer a lavagem da seringa prévia usando um solvente adequado, lava a seringa, coleta a amostra, injeta, lava a seringa novamente e aguarda a próxima injeção. Então esse aqui é um sistema muito adequado para análise de rotina, para laboratórios que vão fazer muitas análises por dia. Então você programa o equipamento no início do dia e deixa ele trabalhando o dia todo ou à noite e o analista fica livre para fazer outras coisas. Quanto às colunas então, falando agora especificamente da coluna empacotada e da coluna capilar, a gente vai observar que a coluna empacotada ela tem obviamente um diâmetro maior e um comprimento menor em comparação com a capilar. Só que a coluna empacotada ela é recheada com um sólido pulverizado. Então a fase estacionária ela pode continuar sendo líquida ou sólida, dependendo do que eu quiser separar. Na coluna capilar não, é um filme fino, extremamente fino, preso nas paredes do tubo capilar. Então é internamente. Lembrando que ele pode ser um líquido absorvido num suporte ou um sólido diretamente. Isso vai depender do tipo de coluna.
Bom, sobre a coluna então, é importante que ela esteja acondicionada dentro de um forno, onde nós temos o controle total e completo da temperatura. Normalmente essas colunas cromatográficas elas suportam entre 350 graus até 400, antes de que inicie a degradação, ou o que a gente chama de sangramento. Sangramento nada mais é do que a fase estacionária começa a se desprender de dentro da coluna e ela é eliminada. E como é que a gente observa isso? É o aparecimento de picos no cromatograma, ou ainda a linha base ela é alterada, ela começa a ter um leve aumento. Então a linha base, em vez de ser uma linha, ela acaba sendo uma montanha. Quanto à temperatura da coluna, nós temos que lembrar exatamente da necessidade que nós temos da separação dos analíticos. Então, uma coluna com temperatura mais elevada, nós temos uma pressão de vapor maior, então a velocidade da migração dos analíticos lá dentro vai ser maior. Então, o analito que entra, que é mais volátil, em teoria, ele sai antes na coluna. O que vai delimitar, o que vai fazer com que ele fique mais tempo preso na coluna, que aumente o tempo de retenção dele na coluna, vai ser a interação com a fase estacionária. Então, por isso a importância de se conhecer o analito e a sua interação com a fase estacionária, a sua polaridade. Aqui nós podemos observar, por exemplo, ó, quando nós temos o controle confiável da temperatura da coluna. Então, nós temos aqui no caso, conforme aumenta a temperatura do foro da coluna, aumenta também diminui o tempo de retenção dos analíticos na coluna. Então, observem, em temperaturas mais elevadas, nós temos praticamente não há separação dos analíticos, porque todos eles saem muito juntos. E quando a temperatura é muito baixa, o que acontece é um tempo de permanência do analito lá dentro da coluna, então nós observamos efeitos de alargamento de pico e aumento de tempo. Então o ideal é o quê? Que nós conheçamos a mistura que nós queremos separar e que nós trabalhemos com o controle da temperatura. Dessa forma, nós vamos trabalhar com diferentes tipos de tratamento térmico, em gradiente ou em sistema isotérmico. Então, para isso, o forno da coluna tem algumas características que são importantes, que é a faixa de amplitude térmica dele que seja muito elevada, então ele deve ir até 400 graus, e ainda nós temos alguns sistemas criogênicos, por exemplo, separação de compostos muito voláteis, nós poderíamos ter um forno que trabalhasse em temperatura baixa, ou seja, quase como uma geladeira. A temperatura do forno ela deve ser independente dos demais módulos do equipamento, então eu não posso fazer com que a temperatura do forno seja a mesma do injetor e do detector. Isso não pode acontecer, ok? Porque a separação vai ser prejudicada. E ainda, a temperatura do forno como um todo tem que ser homogênea. Então, para isso que nos equipamentos, em geral, tem uma ventoinha interna que fica homogeneizando o ar quente lá dentro para poder manter o sistema numa temperatura mais homogênea. Além disso, o forno tem que ter um fácil acesso à coluna para você poder fazer trocas da coluna ou verificação de alguns problemas. E ainda o aquecimento ou resfriamento dele tem que ser muito rápido. Então essa ventoinha que homogeneiza a temperatura também ao final da análise é responsável por resfriar. Então ela liga novamente em altíssima rotação e resfria o sistema. Por isso que é muito adequado que o cromatógrafo gasoso ele esteja numa sala que tem um ar-condicionado em temperatura controlada. Então, normalmente se trabalha em uma sala com ar-condicionado em temperatura média de 20 até 30 graus. E a umidade relativa do ar mais baixa. Além disso, a exatidão e a reprodutibilidade da temperatura tem que ser muito alta. Então, por exemplo, nós temos que ter uma precisão de aproximadamente 0,1 graus centígrados. Okay? Os cromatógrafos atuais eles já têm um controle muito bom de temperatura, mas sempre é muito importante que nós observemos se a temperatura dele se mantém estável, e isso no software dos equipamentos é possível de se observar. Então, falando da forma da separação para que ela seja mais adequada, nós temos o sistema isotérmico, que é aquele em que a temperatura vai ser igual ou sempre a mesma do início ao fim. É análogo ao HPLC, quando nós temos o sistema isocrático. Então, isocrático, mesma composição de fase móvel, na cromatografia gasosa, isotérmico, a mesma temperatura durante a análise toda. Então, por exemplo, ela é adequada quando a gente quer separar os componentes que têm volatilidade muito diferente. Então já é possível, porque uma temperatura única é possível de separar. Ela não é adequada para quando os componentes saem muito juntos. Então, se você deixar os componentes deixar num sistema isocrático, vai demorar mais para os componentes saírem. Então a análise fica muito mais longa.
nós podemos observar aqui nesse cromatógrafo, nesse cromatograma, perdão, que nesse primeiro pico observado ali, nós temos os componentes que têm uma altíssima volatilidade, então eles saem todos juntos e não se separam. Então, nesse caso aqui, nós poderíamos trabalhar com um sistema isotérmico, uma temperatura mais baixa, para que a separação pudesse acontecer. E esses compostos que estão saindo bem separados com o alargamento, eles estão eluindo muito devagar. Então nós teremos que trabalhar com uma temperatura um pouco mais elevada para fazer com que eles saíssem um pouco antes. Então, na verdade, o adequado é fazer o quê? Fazer o que a gente chama de rampa de aquecimento. Nessa rampa de aquecimento eu posso começar com uma temperatura inicial menor, manter ela isotérmica até um certo período para que separe os primeiros compostos. E depois disso aumenta uma velocidade conhecida de temperatura até uma determinada temperatura que se mantém novamente isotérmico. E aí nós conseguimos alcançar uma boa separação dos compostos. Então sempre há um comprometimento entre tempo de separação e qualidade da separação, para escolher qual metodologia vai se usar. É muito comum se utilizar o modo de rampa de aquecimento, é o mais comum de todos e o mais adequado em geral. Então, alguns problemas que a gente pode observar associados ao controle, à programação linear de temperatura, é a questão do gás de arraste. Por exemplo, quanto maior a viscosidade do gás, menor é a vazão que ele vai ter dentro da coluna. Então, o que a gente pode observar é alguns desvios na linha base. Por exemplo, no caso do cromatograma que nós podemos observar ali, o que a gente chama de drift é esse aumento da linha base de acordo com o efeito da volatilização da fase estacionária. Isso é que eu comentei sobre a questão do sangramento da coluna. Então, o sangramento mostra esse desvio na linha base, além da viscosidade alteração da viscosidade da fase móvel também. Sobre as fases móveis, então, falando de como ela é suportada, nós observamos que a fase móvel líquida está depositada sobre uma superfície, então essa superfície normalmente ela é porosa e inerte, e assim a fase móvel consegue ficar muito bem adaptada ali. Quando nós falamos das fases estacionárias líquidas, elas estão então presas sobre um suporte e ela pode ser chamada de entrecruzada ou quimicamente ligada. O que difere uma da outra é o seguinte, que as cadeias entrecruzadas elas estão ligadas quimicamente entre si. Já na quimicamente ligada, elas ficam somente presas no suporte e disponíveis para interação com o analito. Sobre a seletividade então dessas fases estacionárias, o que é o ideal? O ideal é que ela deve interagir basicamente diferentemente com os compostos da amostra que você tem interesse em separar. Então, por exemplo, uma fase móvel que seja extremamente seletiva, ela separa adequadamente os compostos, como a gente pode observar no cromatograma em vermelho. Já quando ela não é seletiva, o que a gente observa é a não separação adequada. Então nós temos, por exemplo, coeluições, como nesse caso aqui, ou ainda separações inadequadas, com resoluções muito menores do que 1,5. Então a gente não tem boa eficiência na separação. Por isso que é importante se conhecer o tipo de fase móvel adequada a cada tipo de mistura de compostos que você quer separar. Portanto, a gente está falando de polaridade. Se a coluna ela é polar, apolar ou não. Então nós temos uma ampla faixa de fase estacionária a ser utilizada. O que importa para a gente em geral? Que ela tenha uma ampla faixa de temperatura para uso, porque daí tem maior flexibilidade na otimização dos parâmetros de separação. Ela tem que ter boa estabilidade térmica e química, então ele não pode ser degradado com facilidade, por exemplo, com um solvente no qual eu vou dissolver a amostra. E ainda ele tem que ser pouco viscoso, para evitar problemas de drift ou daqueles desvios na linha base, no cromatograma. Então, basicamente, as colunas recheadas nós temos a composição dela de tubo de vidro. Ela é normalmente de aço inox e antigamente elas eram de teflon. E a granulometria da fase estacionária presente lá dos grânulos do suporte de fase estacionária, ele pode ser de 60 até 120 mesh. Normalmente ela tem vários tipos de composição, mas os mais comuns são os esqueletos fósseis à base de dióxido de silício, que são as algas microscópicas, né, o que a gente chama de diatomáceas. Ainda ela pode ser utilizado carvão, pode ser utilizado normalmente sílica, mas elas passam por um grande processo de preparação. Então, por exemplo, no caso da diatomácea, ela passa por um processo de secagem, calcinação, fusão com soda para purificação e limpeza, e depois lavagem com ácido e, por último, a silanização.
A silanização é liberar os grupos silanóis para poder fazer a reação química cruzada ou ligação normal na coluna para ela ter fase estacionária polar ou apolar. Comercialmente, essas fases estacionárias são chamadas de... tem essas nomenclaturas, dependendo da marca. Então tem a Cromosorb, a Anacron e a Supelco-Porte. São as nomenclaturas dessas fases estacionárias. Então, para a coluna preenchida, essas empacotadas, quais as aplicações que nós encontramos? Então, por exemplo, para as aplicações em separação de gases fixos, compostos leves e séries homólogas. Então, a gente está falando de oxigênio, nitrogênio, monóxido de carbono e o dióxido de carbono, metano, etileno, eteno e assim sucessivamente. O que é importante se observar é, por exemplo, o gás de arraste foi usado hélio e a coluna foi a carboxen 1000 mesh, que é a espessura do suporte. E o detector aqui foi de TCD, então detector de condutividade térmica. Nós podemos usar então como suporte, como fase estacionária, esses polímeros porosos, que são basicamente copolímeros de divinilbenzeno, e o que a gente chama de Tenax, que é o polióxido de difenileno. Os sólidos inorgânicos também, como o carboplot e o carboxen, eles são carvões ativos grafitizados. Temos também a alumina, que eu acabei não comentando, e algumas peneiras moleculares, que são as mais atuais, que é com a argila microporosa. Então, observem que, na verdade, as colunas preenchidas, essas colunas empacotadas, são muito aplicadas para gases fixos, esses gases de menor massa, e algumas moléculas orgânicas de baixa massa molar, que são homólogas. Agora vamos falar das colunas capilares. As colunas capilares são as mais aplicadas, falando em grupos de amostras diferentes. Então, só para relembrar que elas são revestidas com um polímero, normalmente é polimida. Tem também poliacrilato, que é um outro polímero também utilizado. A diferença é que ele é transparente, a polimida é laranja. Então você observa o revestimento. Depois nós temos a sílica fundida, que é a base da coluna. E por último, a fase estacionária, que está ligada quimicamente ou adsorvida nesse suporte. Bom, o fenômeno que acontece aqui vai ser o fenômeno de separação através desse equilíbrio de absorção na fase estacionária e sua migração através da fase móvel. Então, normalmente e sempre a separação acontece por ponto de ebulição. Aqui a gente pode aplicar aquele princípio do semelhante dissolve semelhante. Então, na verdade, o que vai acontecer é que a fase móvel, ela tem que ter, a fase estacionária, ela tem que ter características muito parecidas com a fase móvel, para que o analito tenha vontade de interagir com a fase estacionária. Então, algumas características gerais. Na fase estacionária líquida, ele está imobilizado na coluna. Então, as principais aplicações dessa fase estacionária é para a separação de compostos orgânicos e também séries homólogas. Quanto aos tipos dessas fases estacionárias, nós temos várias. Nós temos, por exemplo, as apolares, que são a base de parafinas. Nós temos as polares, a base de poliglicóis. Também as de poliéster e, por último, as de silicone, que aí engloba uma ampla faixa de polaridade de aplicações. Aqui nós temos alguns exemplos das colunas comerciais. Então, essas nomenclaturas, por exemplo, para dimetilpolisiloxano, DB1 e HP1. DB e HP são referentes a marcas diferentes de empresas que fornecem essas colunas. Mas, basicamente, o que significa dizer? DB, dimetilpolisiloxano, e HP também é a mesma coisa. Dá para observar aqui na caixa que nós temos, por exemplo, a primeira informação é o tamanho e o comprimento da coluna, o diâmetro da coluna e a película de fase estacionária que é presente lá dentro. Então nós temos aqui 3 exemplos, ainda a de polietileno glicol e a de 5-fenilmetilpolisiloxano. Então aqui nós observamos a estrutura química dessas fases. Ampliando um pouco mais e observando algumas aplicações, nós podemos observar, por exemplo, o seguinte. As colunas não polares como por exemplo a de dimetilsiloxano e a de 5-fenildimetilsiloxano, elas são para separação basicamente de derivados de petróleo e compostos farmacêuticos, então separação por ponto de ebulição. E separação por ponto de ebulição, aí seriam com compostos aromáticos, flavorizantes e hidrocarbonetos aromáticos. Então percebam que colunas não polares separam compostos não polares, como por exemplo hidrocarbonetos, com bastante eficiência. Quando nós quisermos separar, por exemplo, pesticidas e álcoois, que aí nós estamos falando de polaridades intermediárias, nós podemos utilizar as colunas também de polaridade intermediária, que é essa aqui, a 7-fenil, 7-cianopropil, dimetilbenzeno.
Então essas colunas aqui são muito aplicadas para a separação de pesticidas e álcoois. Lembrando que os compostos em cromatografia gasosa eles devem ser voláteis ou volatilizáveis. Ok? E por último, então, as colunas polares, que são a de polietileno-glicol, cianopropil e cianopropil com alguma característica não polar também. Então nós estamos falando da separação de triglicerídeos e ésteres de fitalato, estamos falando da separação de ácidos graxos, de carboidratos, aromas, ésteres, ácidos e aminas. Lembrando que esses compostos polares muitas vezes não são volatilizáveis. E aí o que a gente faz é uma reação química. Então normalmente para análise, por exemplo, de triglicerídeos, ácidos graxos, carboidratos e aminas, aminoácidos e proteínas, é necessário fazer uma derivatização prévia à separação cromatográfica. Então aqui agora nós temos alguns exemplos de separação, usando, por exemplo, uma coluna 100% PDMS. Então nós temos aqui a separação de pelo menos 11 pesticidas e o detector utilizado foi o FID. Então dá para observar que o FID tem grande aplicação independentemente do tipo de analito. É importante destacar aqui, por exemplo, a quantia de amostra injetada, que foram 2 microlitros, e diretamente na coluna, aquilo que eu comentei. A seringa vai diretamente na cabeça da coluna. Observem também no cromatograma a linha base, e aqui nós temos uma montanha gigante logo no início da separação. O que é isso aqui? São compostos? Não. Lembre-se sempre que em cromatografia gasosa nós injetamos os analitos normalmente na forma de solução líquida. Então, em geral, esse grande pico aqui inicial em qualquer cromatograma é característico do solvente. Então ele tem uma largura bastante elevada, porque foi injetado uma grande quantia, e ele tem que ser, em geral, mais volátil que os componentes presentes nessa mistura. Tá? É uma dica. Outra separação importante aqui é as piridinas. Então nós temos aqui a separação de 6 piridinas, usando também detector de FID. Nota que a linha base aqui é mais limpa, provavelmente é uma mistura de padrões. E aqui ela foi separada em sistema isotérmico. Ok? E além disso, o gás arraste foi o nitrogênio. Observem que a quantia de analito injetada, de amostra injetada, foi de 0,1 microlitros. Então é uma mistura de padrões. Uma grande aplicação e importante aplicação da cromatografia gasosa é na separação de isômeros óticos, então o que a gente chama de colunas em fases estacionárias quirais. Ela é aplicada amplamente para a separação de compostos de origem biológica, mas também de fármacos, para a separação dos que são oticamente ativos e que podem causar algum prejuízo ou não à saúde do consumidor. As fases estacionárias, as convencionais, elas não são capazes de fazer essa separação, porque ela entende que o composto é o mesmo, porque tem propriedades físico-químicas de ponto de ebulição próximas ou iguais. Então, o que tem que acontecer é que na fase estacionária deve conter alguém que seja oticamente ativo, e é o que a gente chama das fases estacionárias quirais. Quem são elas? Algumas delas são, por exemplo, a quirazilval, que é a presença de uma ramificação na fase estacionária, mas é um resíduo de aminoácido, a valina. Temos também a quirazilmetal. Na quirazilmetal você tem uma estrutura organometálica, na verdade um ligante orgânico, e nela a presença de um metal que vai fazer aumentar a quiralidade dessa estrutura. Então, basicamente, quando se usa derivado de aminoácido, nós temos uma mistura de compostos que formam ligação de hidrogênio com as estruturas dos analitos, então diferencia elas quiralmente, né? Temos um carbono quiral. E já no organometálico, que é o caso dessa quirazilmetal, nós temos a formação de complexos e a separação dos enantiômeros. Outra coluna ainda muito utilizada é as com beta-ciclodextrinas. As beta-ciclodextrinas são consideradas como se fossem copinhos, tem um espaço interno, e esse espaço interno tem polaridade e tamanho diferenciado. Então, dependendo do composto químico, ele consegue entrar nesse espaço, interagir e sair. E vai depender da quiralidade do composto. E notem que ele foi introduzido não faz muito tempo, em 83. Então, ela tem um pouco mais de 30 anos de utilização. Bastante nova, né? Aqui agora nós temos um exemplo de aplicação quiral, então nós temos de aromas. Vocês podem observar aqui o pico 1 é o alfa-pineno, então separado nos seus 2 isômeros. O pico 2, 3 e 4, então todos os compostos separados nos seus isômeros. Notem também que o detector não muda, continua sendo FID. Mudou a coluna, o detector é o mesmo.
Além disso aqui foi trabalhado em sistema de temperatura em rampa de aquecimento, então foi mantido 1 minuto a 40 graus, depois a uma taxa de 2 graus por minuto, mantido por 3 minutos a 200 graus. Tá bem? E o gás de arraste foi o hélio. Em geral o o hidrogênio. Outro exemplo então é a separação dos aromas da bergamota. E aqui foi feita, na verdade, uma comparação entre o óleo essencial natural e a essência artificial. E aí nós conseguimos diferenciar exatamente uma da outra em função da presença dos isômeros. Porque, na verdade, a natural ela não produz em grande quantidade o isômero S. E da mesma maneira ela não tem os isômeros S de linalol e o isômero S de linaloil acetato. Já no artificial tem, porque quando você faz a síntese deles, você tem a mistura racêmica dos compostos. Observem agora que essa separação foi feita usando um detector de massas. E agora sim, o gás de arraste é o hélio. Isso é uma dica bem importante também. Se vocês forem trabalhar em algum laboratório, ou forem ter um laboratório um dia, né, por que não? E vocês tiverem um cromatógrafo gasoso com detector de massas, é imprescindível que o gás de arraste seja hélio, em função do sistema de detecção que é o massas. E por último, um exemplo de anfetaminas. Separação de anfetaminas, então a gente está falando de ciência forense, e o detector também de massas, mesmo gás de arraste e hélio, e a coluna também utilizando as beta-ciclodextrinas. Aqui a separação das metanfetaminas e da anfetamina. Então, observando agora as diferenças das colunas capilares empacotadas, é importante que a gente tenha essas noções de tamanhos e de materiais utilizados. E também da aplicabilidade que elas têm. Dependendo do que você for querer separar, a coluna capilar ou a empacotada é privilegiada. As vantagens e desvantagens de uma e de outra. Bom, as colunas empacotadas elas são mais econômicas porque também são menores, tem maior capacidade de carga, então você consegue colocar muito mais amostra. E a desvantagem principal é o quê? Ela tem menor eficiência comparada à capilar, a análise é mais lenta, e tem que ser mais lenta porque os compostos têm volatilidade muito mais elevada, né? São compostos de massa molar menor e gases fixos. E se o material não for colocado de forma adequada no empacotamento da coluna, atrapalha muito a eluição do composto. Então isso é uma questão de construção da coluna. Já as capilares, as vantagens que ela tem maior comprimento da coluna, então isso evidencia maior eficiência na separação. Ela consegue separar misturas mais complexas e ainda a análise é mais rápida e tem maior poder de separação. Qual é a desvantagem? A capacidade do processamento da amostra é inferior, então ela satura muito rapidamente. O que acontece? Que você não consegue colocar uma quantidade grande de amostra lá dentro, o que muitas vezes é necessário você fazer uma pré-concentração da amostra para poder injetar. E isso exige então um investimento maior em técnicas de pré-concentração. Então a gente está falando de técnicas como SPE, a extração em fase sólida, a gente está falando de SPME, a microextração em fase sólida, e estamos falando de extração utilizando solvente, então a extração líquido-líquido também é utilizada nesses casos.